Saudações, queridos amigos e irmãos do canal Para Que Todos Saibam. Hoje é domingo 27 de outubro, estamos estudando a lição 5, o testemunho dos samaritanos. Vamos orar para iniciar o estudo de hoje. Santíssimo e poderoso Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez podermos abrir a Tua palavra, estudá-la para conhecer, Senhor, qual o Teu plano para nós através das histórias registradas na Bíblia. Que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, tome posse da nossa mente e seja o nosso instrutor. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu gostaria de mandar um abraço especial a todos os nossos amigos e irmãos que nos seguem aqui no estudo da lição, lá da comunidade de Terra Nova, no Careiro da Várzea, aqui no interior do Amazonas. Especialmente a família da irmã Mercedes, do irmão Alcimar e a irmã Graciete. Um forte abraço a todos vocês. O verso para memorizar dessa semana está em João 4,42 e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O tema de hoje, domingo 27 de outubro, o contexto do encontro. Vamos ler João 4, versos 1 ao 4 e responder o que levou Jesus a atravessar Samaria. Vamos ao texto bíblico. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Retornando à lição, os fariseus descobriram que os discípulos de Jesus batizavam mais pessoas do que os discípulos de João Batista. Essa situação acabou criando tensões entre os seguidores de João e os de Jesus. Os discípulos de João, naturalmente, tinham ciúmes da reputação e do prestígio de seu mestre. Veja João 3, 26 ao 30. A resposta impressionante de João foi que era necessário que ele diminuísse e Jesus crescesse. Provavelmente, para evitar confrontos, Cristo partiu da Judéia para ir à Galiléia. Samaria oferecia a rota mais curta entre esses dois lugares, mas não era a única rota possível. Os judeus devotos seguiriam o caminho mais longo, indo para o leste através da Pérea. Mas Jesus tinha uma missão em Samaria. Vamos ler agora João capítulo 4, versos 5 a 9, para responder como Jesus aproveitou essa oportunidade para iniciar um diálogo com a mulher junto ao poço. O texto bíblico nos diz o seguinte: assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Retornando ao comentário da lição, o poço de Jacó estava localizado bem próximo a Siquém, enquanto Sicar, a cidade da mulher, ficava a 1,5 km de distância. Jesus sentou-se junto ao poço enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida. Ele não tinha acesso à água fresca do poço. Quando a mulher foi tirar a água, Jesus pediu-lhe de beber. Em João capítulo 3, foi surpreendente que Nicodemos, um rabino e líder dos judeus, se rebaixasse para ir até Jesus. Ele o procurou à noite para evitar ser descoberto, mas em João 4, a mulher se esconde em plena luz do dia, talvez evitando contato com outras mulheres que se dirigiam ao poço no início ou no fim do dia, quando estava mais fresco. Afinal, por que ela andaria tanto para buscar água e por volta do meio-dia, quando estava mais quente?
Seja qual for o motivo da presença dela naquele lugar, o encontro com Jesus mudaria a sua vida. O que aconteceu então? Um mestre judeu é contrastado com uma samaritana de má reputação. No entanto, nesse exato contexto, um encontro notável se desenrola. Uma pergunta para terminar essa parte da lição: quais são os tabus da sua cultura que podem dificultar seu testemunho aos outros? Como podemos ir além desses tabus? Deixe a sua resposta nos comentários. E vamos agora aos comentários de Ellen White. Cristo não fazia distinção de nacionalidade, posição ou credo. Os escribas e fariseus desejavam tornar os dons celestiais um privilégio local e nacional e excluir o resto da família de Deus no mundo. Cristo, porém, veio derrubar todo o muro de separação. Veio mostrar que seu dom de misericórdia e amor é tão ilimitado como o ar, a luz ou a chuva que refrigera a terra. A vida de Cristo estabeleceu uma religião em que não há diferenças, a religião em que judeus e gentios, livres e servos, são ligados numa fraternidade comum, iguais perante Deus. Nenhuma questão política lhe influenciava a maneira de agir. Não fazia diferença alguma entre vizinhos e estranhos, amigos e inimigos. O que tocava seu coração era uma alma sedenta pelas águas da vida. Não passava nenhum ser humano por alto como indigno, mas procurava aplicar a toda pessoa o remédio capaz de sarar. Em qualquer companhia em que se encontrasse, apresentava uma lição adequada aos tempos e às circunstâncias. Cada negligência ou insulto da parte de alguém para com seu semelhante servia apenas para fazê-lo mais consciente da necessidade que tinham de sua simpatia divino-humana. Procurava inspirar esperança aos mais rudes e menos promissores, prometendo-lhes a certeza de que haveriam de tornar-se irrepreensíveis e inocentes, alcançando um caráter que manifestaria serem filhos de Deus. A Ciência do Bom Viver, páginas 11 e 12. O Salvador desejava muito mostrar aos discípulos a verdade referente à demolição da parede de separação entre Israel e as outras nações, de que os gentios são co-herdeiros com os judeus e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Essa verdade foi revelada em parte quando ele recompensou a fé do centurião de Cafarnaum e quando pregou o Evangelho aos habitantes de Sicar. Isso foi revelado de forma ainda mais plena por ocasião de sua visita à Fenícia, quando curou a filha da mulher cananeia. Essas experiências ajudaram os discípulos a compreender que, dentre aqueles que muitos consideravam indignos da salvação, havia pessoas famintas da luz da verdade. Atos dos Apóstolos, página 13. Nos dias de Cristo, o egoísmo, o orgulho e o preconceito haviam construído um alto muro de separação entre os indicados guardiões dos sagrados oráculos e qualquer outra nação do globo. O Salvador, porém, veio mudar tudo isso. As palavras que o povo estava ouvindo dos lábios dele eram diferentes de tudo quanto sempre tinham ouvido dos sacerdotes e rabinos. Cristo afasta a parede de separação, o amor próprio, o separatista preconceito de nacionalidade e ensina amor a toda a família humana. Ergue os seres humanos do estreito círculo que o egoísmo lhes prescreve. Elimina todos os limites territoriais e as convencionais distinções da sociedade. Não faz diferença entre vizinhos e estrangeiros, amigos e inimigos. Ele nos ensina a considerar toda a alma necessitada como nosso semelhante e o mundo como nosso campo. O maior discurso de Cristo, páginas 32 e 33. Que fique a lição. Toda vez que praticarmos o preconceito, a discriminação, será uma oportunidade desperdiçada de falar do amor de Jesus.
Aguardo você amanhã para prosseguirmos nossos estudos. Lembre-se de deixar o seu comentário, curtir e compartilhar o nosso vídeo. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.